Olá pessoal, vamos continuar o livro da professora Lúcia Helena Galvão, Observações Matinais. Hoje é uma crônica interessante que é o que é a filosofia. A ideia desse projeto é uma leitura por dia de uma crônica que nos ensina, como a própria capa do livro diz, a mostra sobre como perceber a vida, né? Nos ensina a refletir um pouco mais, olhar para dentro, olhar para fora e extrair de dentro e de fora ensinamentos para que a gente possa crescer como seres humanos. Vamos lá então? Para quem não me conhece, meu nome é Jussara Gontov, sou uma pequenina chama, aluna de Nova Acrópole de Porto há 2 anos, e esse livro foi escrito pela professora Lúcia Helena Galvão, que é filósofa, voluntária de Nova Acrópole, Brasil, há praticamente 34 anos. Para quem não conhece Nova Acrópole é uma instituição que tem por objetivo ensinar filosofia à maneira clássica. A gente vai entender um pouquinho sobre isso nessa crônica. E ela faz isso em mais de 60 países e tem mais de 300 sedes pelo mundo, muitas delas no Brasil. Quem quiser conhecer mais sobre a professora Lúcia Galvão, basta dar um Google no nome dela. Ela tem mais de 1000 palestras no YouTube, tem feito uma série de palestras presenciais no Brasil e no exterior. Vamos lá. O que é a filosofia? Ontem, ao atravessar a rua um pouco desatenta, tropecei no meio do fio e caí. Antes que me pudesse dar conta, já havia à minha volta um jovem a dar-me o meu sapato que fora atirado para longe, e a mão de uma senhora que me oferecia, além da mão, um olhar cheio de carinho. Coitadinha, machucou, filha? De pé e calçada, após agradecer e caminhar como podia, pensei no que aconteceria se me dispusesse a falar de filosofia para aquela senhora e aquele jovem. Provavelmente sorririam, gentis, mas iriam embora. Por isso, absolutamente não lhes interessaria. Pois isso, absolutamente não lhes interessaria. Mas como pode não lhes interessar se a filosofia, como arte de viver da forma humana, consiste exatamente em comprometer-se com cada ser humano que cai, sentir compaixão, tomar como nosso o problema e desenvolver uma prática que nos permita ajudá-los a porem-se de pé, estando nós primeiramente de pé e bem equilibrados? Voltei para casa com uma boa raladura nos joelhos e uma boa reflexão na mente. Talvez não estejamos a saber explicar a filosofia da melhor maneira, pois filósofos em potencial podemos encontrar em qualquer lado. Como explicar às pessoas que aquele pensamento que lhe permitiu banir uma tristeza, aquela energia que lhe permitiu superar um desafio, aquele sentimento que lhe permitiu erguer e catar os sapatos de alguém, aqueles princípios que lhe permitiram permanecer íntegros quando outros optavam pelo caminho mais fácil, tudo isso serve, tudo isso é know-how de vida. E talvez não haja uma arte ou ofício que necessite tanto de know-how quanto a arte de viver como seres humanos. Ainda que soe um pouco pesado, dada a simplicidade deste artigo, não posso deixar de lembrar de Carl Jung dizendo algo como ser mais fácil desenvolver uma máquina que nos leve à Lua do que um conhecimento que nos leve ao coração humano. É um fato. Já fomos à Lua e o coração humano permanece um mistério. Quem pisou nesse território e quis ensinar como se faz, compilou esses ensinamentos numa disciplina, filosofia. Sei que haverá quem diga que isso nada tem a ver com filosofia e que não passa de uma espécie de autoajuda. Mas, como ninguém detém o testamento de Platão, habilitando a sua voz como única real herdeira da filosofia, eu reivindico o meu direito a uma réplica. Nada mais oposto à autoajuda do que essa filosofia naturalmente humana que proponho. Autoajuda
é invocar céus e terra em busca de ferramentas para resolver as suas egoísticas questões e interesses pessoais. Filosofia não é jamais uma voz a mais para vender às pessoas um caminho fácil para atingir os seus propósitos de êxito. Não é autoajuda. É ajuda ao outro, ao todo, à condição humana que jaz descalça e estirada na calçada, enquanto o egoísmo transita cada vez mais indiferente. Filosofia é conhecimento da natureza humana na sua expressão mais profunda, legítima e bela, e caminhos para trazê-la à tona. Filosofia é resgate consciente, é pedagogia para captar e transmitir a arte de viver que anda sim em alguns belos livros de grandes homens do passado, mas também anda pelas ruas do presente, inconsciente do seu valor e de sua beleza. Parodiando o poeta Gibran, diria que a filosofia é a vida, quando ela mostra os seus tons mais belos, grandiosos e humanos. Mas você tem em si a vida e você tem em si o humano. Muito obrigada, professora Lúcia. É uma emoção poder realmente ler esse livro aqui na internet. E esse texto particularmente, como outros, mas ele me deixa muito emocionada porque realmente é um trabalho que eu venho buscando. E ele fala muita coisa aqui, né? Como eu sempre recomendo que vocês leiam o texto. Se quiserem, antes de ouvir qualquer comentário meu, que é simples, um pequeno comentário, né? Pensem por si mesmos. Ou, ok, continuem, mas depois voltem ao texto, porque tem muita coisa aqui, né? Então vamos falar um pouquinho sobre essa questão, né? O que é a filosofia? Algo que está sendo dito aqui de uma maneira muito bela, né? Com essa imagem de uma pessoa que cai e que se levanta com a ajuda de dois outros seres. Então essa ideia, né, de que muitas vezes nós como seres humanos estamos caídos, não estamos mais sabendo nos equilibrarmos na vida, né? Não estamos sabendo usar a nossa razão, a nossa lógica, a nossa mente mais superior ou o nosso coração para simplesmente estender as mãos para alguém, utilizar o nosso sentimento mais elevado e se comprometer com a vida humana, que às vezes é simplesmente realmente ajudar uma pessoa a se levantar, né? E essa é uma prática que é uma prática extremamente filosófica, né? O se comprometer com a vida humana, e por isso ela diz aqui, indo já um pouquinho para o final e depois eu vou voltar, de que isso realmente nada tem a ver com autoajuda, é o oposto disso, porque esse comprometimento consigo mesmo, porque primeiro eu preciso estar em pé para poder depois ajudar alguém a se levantar, mas esse comprometimento, ele é por um princípio muito maior do que o egoísmo de realmente estou pensando porque isso é um caminho fácil para mim. Não tem nada fácil nesta arte de viver de forma humana, mas ele é muito belo, né? É muito belo, porque não é nada fácil, como o próprio Jung diz, o psicanalista, né? Que é mais fácil desenvolver uma máquina que leve à lua do que ao coração humano, porque o homem hoje ele está muito insensível. E esse texto aqui, ele fala muito sobre isso, né? Que tem muito a ver com a filosofia, que a filosofia ela se apoia, vamos dizer assim, em duas bases, a razão e o sentimento, a razão mais pura, uma mente mais pura e um sentimento mais puro e mais profundo, que nada tem a ver com os nossos apegos, com os nossos instintos, com os nossos desejos do pequeno eu. E como é que a gente vai fazer para viver uma vida com mais princípios, com mais beleza, com mais integridade, como está dizendo aqui, né? É sabendo viver a vida. A professora geralmente diz, né, nas suas palestras que um liquidificador vem com tanto manual, vem 5, 6 línguas e a gente nasce como ser humano e a gente não vem com esse manual que nos permite, né,
ter essa capacidade e a sensibilidade para poder lidar com a vida, né? E filosofia é filo, né? Sofos, amor à sabedoria, né? E para isso a gente precisa o quê? Desenvolver sensibilidade do ser humano. Para o quê? Para que eu tenha o belo em mim e que eu exprima o belo e com o meu toque belo, né, eu possa agradecer a vida, né, e caminhar, né, em pé, com leveza, com beleza, né. Então é muito importante essa questão, né, de formar os sentimentos, e ela fala aqui sobre a formação, que nada tem a ver com a informação, com esse excesso de razão e de textos e textos que muitas vezes a gente está engolindo, né? Ou até com a deformação, que às vezes a gente também está engolindo tantas coisas prontas e processadas e a gente não consegue pensar por nós mesmos. Então esse conhecimento aqui formativo, né, nos ajuda a crescer, e essa formação ela tem a ver com a questão do belo. Por isso que o Platão ele falava, né, para as crianças que elas deviam aprender desde pequena a música e a ginástica, a música como um elemento da alma e a ginástica como um elemento do corpo. E ele dizia que era mais importante começar pela música, porque é mais fácil, tendo formado a alma, você dirigir o restante do que vice-versa, né? E é o que está sendo dito aqui, né? De uma maneira muito linda. Eu acho que eu falei o principal, né? Sabedoria, sair da ignorância, chegar à sabedoria, né? Um princípio da filosofia, e isso tem um caminho inevitável que passa por nos reconhecermos como seres humanos e sabermos essa arte de viver realmente, né? Que é o que a filosofia clássica trabalha, né? Sentimento e razão ao mesmo tempo. Por isso eu percebo o que é belo, eu tenho a sensibilidade à dor do outro, eu consigo levantar uma pessoa que cai na rua, eu consigo me relacionar com o outro, eu me desenvolvo de uma forma que eu consigo raciocinar, fazer boas escolhas e ao mesmo tempo ser afetivo, sensível e perceber também a necessidade do outro. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.